Olá, eu sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela e, gente, faz realmente bastante tempo que eu não falo com vocês. Fazem alguns meses já. E depois de tanto tempo, tinha um dia que a gente ia ter que voltar a gravar. Bem, o cenário não é o mesmo, os equipamentos não são o mesmo e não está indo da maneira que eu gostaria. Mas eu acabei saindo dessa pausa por causa de um filme específico. No caso, a nova produção original Netflix, O Pássaro do Oriente, que me deixou bastante intrigado pela sua premissa e que eu achei que valeria a pena voltar a trabalhar no canal por esse filme. Então, simbora! O Pássaro do Oriente, ou The Earthquake Bird, é um livro de 2001 da escritora Susanna Jones e que acabou sendo adaptado pela Netflix. No caso, ele foi meio que apadrinhado pelo Ridley Scott, o que fica bem presente em uma boa parte do filme, principalmente pela sua temática. Mas vamos lá ao que interessa. O filme é estrelado por Alicia Vikander, de Ex Machina, Garota Dinamarquesa, por onde ela ganhou o Oscar, e Tomb Raider. E também temos a coparticipação da Riley Knopf, lá de Noite dos Lobos e Mad Max, que faz uma ótima contraparte à Alice. Bem, no caso de O Pássaro do Oriente, ele pega muito bem a estética oitentista. Bem, o filme se passa em 89, então esse momento atual que nós vivemos, em que muitas obras querem revisitar a década de 80, tá tudo ali, basicamente. Tudo bem, não tem as crianças de Stranger Things nem de It a Coisa, mas toda a estética, toda a sonoridade, tá tudo ali, todos os objetos estão ali. E que também é uma ótima referência ao Ridley Scott, porque ele também tem um filme que se passa no Japão. Bem, esse filme passa do Oriente, ele passa no Japão, caso eu não tenha comentado ainda. O Ridley, ele tem um filme chamado Chuva Negra, que também se passa na década de 80 no Japão. E que tem uma temática um pouco diferente, mas é parecida. Enquanto aqui a nossa protagonista está sendo investigada pela polícia, no Chuva Negra era a polícia investigando uma série de assassinatos em Tóquio. Mais pra frente eu retorno nesse assunto, provavelmente. Bem, eu tenho que dizer que a Vikander, ela carrega esse filme totalmente. No caso, já é a segunda obra que ela é a protagonista, tendo em vista que o primeiro foi o Tomb Raider. E aqui ela tem uma interpretação muito diferente do que já foi apresentado. A nossa protagonista, ela é uma personagem muito apagada. Mas tipo, ela é apagada porque ela quer. Ela não quer ser reconhecida, ela não quer ser diferente. Mesmo ela sendo uma pessoa ocidental no Japão, principalmente na década de 80, onde fica bem nítido que ela é diferente, mas a forma como ela se veste, a forma como ela é apresentada, ela consegue se apagar de todas as outras pessoas. Isso é totalmente descrito pela forma como ela se veste. Ela usa sempre umas roupas mais pesadas que apagam ela. Ela tá sempre com um tom mais apático e carrancudo. Tudo leva a ver que ela não é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande em se abrir. Ela também não quer. E ela consegue se misturar bem na população japonesa, pelo que apresenta ali, tendo em vista que ela está no Japão no filme há 5 anos. Ela fala bem japonês, isso é apresentado ao longo do filme, e que ela também trabalha em tradução. No caso, ela tá vendo os filmes em inglês e traduzindo para o japonês. Ela basicamente tenta fazer de tudo para ser japonesa. Ela participa de algumas atividades culturais, ela participa da comunidade japonesa, o que é bem legal de se assistir. E em contrapartida, sua amiga Riley, ela acabou de chegar no Japão, faz nem um mês na verdade, então ela não fala nada e precisa de bastante ajuda. O que é interessante, porque elas são muito bem opostas. Riley, no caso, ela chegou no Japão recentemente, como eu acabei de falar. Ela era uma ex-enfermeira, mas que decide vir para o Japão virar bartender. Não que seja exatamente o objetivo de vida dela, mas ao longo do filme você percebe que ela não tem, tipo, grandes expectativas. Ela vai só vivendo. A questão principal do filme é que boa parte dele, a narrativa ocorre de trás pra frente. Então, desde a primeira cena, você sabe que ocorreu algo muito trágico ao seu final. Você já começa o filme com a Vikander indo para a polícia narrar os acontecimentos das últimas semanas, pois a sua amiga, a Lily, ela tá desaparecida / morta.
Bem, já é contado no início do filme que é encontrado um corpo na Bahia, só que não se sabe se é dela. Através de flashbacks, que é basicamente todo o filme, nós entendemos uma certa dinâmica em que a nossa protagonista está tendo com um fotógrafo japonês, que é um rapaz um pouco estranho, tendo em vista que ele é um fotógrafo, ele gosta de tirar fotos, mas que ele acaba tendo uma relação um pouco excessiva, um pouco, de certa forma, controladora. E também pelo fato dele só se interessar sexualmente pela menina quando ela começa a falar sobre mortes que ocorreram em sua vida. E tudo bem ele também guardar fotos de uma ex-namorada, amiga, que está atualmente desaparecida. Sei lá. E ao longo dessa dinâmica, que ao longo também vai aumentando, que acaba se tornando as duas amigas com o cara, o que nós temos inicialmente uma personagem feliz e de bem com a vida, você vai vendo que toda essa dinâmica vai mudando para uma pessoa bem triste barra desesperada. Esse é basicamente um filme que ele se carrega só pelos seus protagonistas. Tanto a Vikander quanto a Riley, elas são extremamente opostas, tanto na maneira de agir como de pensar, o que traz um ótimo contraponto entre as duas. A Vikander, por já estar no Japão há 5 anos, ela apresenta um bom domínio da língua. Eu que estudo um pouco de japonês consigo perceber isso. Não sei se foram apenas as falas que foram gravadas exaustivamente, mas não tenho nada a reclamar dessa parte. Eu tenho que dizer que o filme é basicamente 20 a 30% em japonês. Mesmo se você colocar o filme dublado, a parte em japonês se mantém em japonês, o que fecha muito legal. E além disso, o filme ele consegue apresentar bem os anos 80. No caso, a cidade japonesa, toda a sua grandiosidade. Ela vai mostrando os bares, as casas, os hotéis, mostra a Torre de Tóquio, tipo, é muito bonito e eu não enxerguei nenhum tipo de estereótipo negativo ou positivo com os japoneses. Nesse filme eles são retratados como pessoas normais na sua cidade. O que pode ser um pouco diferente se você olhar pro filme do Ridley Scott, que também se passa nessa mesma época, mas também ele foi feito há 1 milhão de anos atrás, onde você tem lá toda uma polícia e uma máfia japonesa extremamente caricaturadas, onde você tem que ter o policial americano que vai para o Japão resolver os casos. Que bom que o tempo muda. E na real, finalizando aqui, O Pássaro do Oriente não é o melhor filme do mundo, porque dificilmente alguma coisa vai ser o melhor filme do mundo, mas é um bom suspense. Sabe aquele dia que tá chovendo, tá meio triste, tá frio, você não tem muito o que fazer? Vale a pena assistir, tipo hoje aqui no Rio de Janeiro. Mas na real é a própria Vikander que carrega a história. Na verdade, uma história com poucos atores, que é falado bem tanto em inglês quanto em japonês. E você não vai ficar insatisfeito vendo. E principalmente a última cena do filme, uma conversa que ele tá tendo com uma outra personagem, dá uma catarse muito interessante pra toda a obra que eu realmente não esperava. Então, pra mim é um 8 de 10, assim. Poderia, talvez esteja exagerando um pouco, mas vale a pena assistir e talvez você devesse estar assistindo. Bem, sou Alexandre Maquin aqui do Tempo de Tela. Espero voltar a fazer vídeos com mais frequência. Não vou prometer todos os dias, mas 1, 2 vídeos por semana, talvez eu consiga. Qualquer coisa é só comentar, compartilhar, curtir. Estamos sempre aí e até depois.